Sombra e água fresca, Josué 22, versículos 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor: durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu do outro lado do Jordão. Amém? Quem aqui gosta de sombra e água fresca? Levanta a mão. Eu gosto. Todo mundo levantou a mão, todo mundo gosta de sombra e água fresca, né? É igual perguntar se macaco quer banana, né? Quem gosta de sombra e água fresca? Todo mundo levanta a mão, né? Todo mundo gosta disso aí. Meu querido, o que é esse texto aqui que nós lemos? O povo de Israel estava invadindo a terra de Canaã, até que eles chegam num determinado lugar e 3 tribos ficam antes do Rio Jordão. Eles deram a volta e vocês vão ver aqui, ó, a tribo de Manassés, a tribo de Gade, a tribo de Ruben. Isso aqui que vocês estão vendo aqui é o Rio Jordão, que vem aqui e deságua, que aqui está Mar Salgado, que a gente chama de Mar Morto hoje. Aqui em cima é o Mar da Galileia, está vendo? Mar da Galileia, na verdade o Mar da Galileia é um lago de água doce. E o que acontece? Aqui em cima você tem o Monte Hermon, que ninguém sabe, mas Israel tem neve. Lá no Monte Hermon tem uma estação de esqui em Israel, ninguém sabe disso, né? Israel é muito interessante, porque Israel, você tem uma montanha de neve, que é o Monte Hermon, que ela derrete e forma vários laguinhos, a coisa mais linda do mundo, e esse derretimento gera o Rio Jordão, que vem e cai no Mar da Galileia, que é um grande lago. Atravessa, sai aqui e vem descendo, até que deságua no Mar Morto. E se eu botasse um outro mapa que tem, mais aqui embaixo fica o Mar Vermelho. Então a geografia de Israel é uma coisa sensacional. E quando eles estavam invadindo aqui, eles vieram por esse caminho aqui, ó, vieram daqui e aqui eles ficaram. Parte da tribo de Manassés, Manassés ficou com essa parte, com essa aqui, Gade e Ruben, 3 das tribos de Israel, ali, ok? E o que acontece? Quando eles chegaram aqui, eles pediram para Moisés estava vivo ainda, Moisés, servo do Senhor, deixa a gente ficar por aqui, nós vamos colocar nossos filhos aqui, nossas mulheres aqui, e nós vamos com vocês para invadir aqui, para tomar essa terra aqui, e nós não descansaremos enquanto vocês não tomarem e receberem a terra que o Senhor tem dado. E aí, eles então recebem autorização para ficar com essa terra aqui, e ajudam as outras tribos a chegar desse lado. Eu botei esse mapa aqui maior, para vocês verem onde que é isso aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, o Mar Mediterrâneo, a bota lá da Itália, tá vendo? A Grécia aqui, onde é a Turquia hoje, Mar Negro aqui, mas aqui em cima é Rússia, Ucrânia, está lá em cima, né? E Israel está aqui, ó, nesse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui, é isso aqui que eu estou mostrando para vocês, tá bom? E o que acontece? Durante a marcha de conquista, as tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés resolveram ficar com essa terra que é anterior ao Rio Jordão, mas se comprometeram a continuar nessa mobilização militar para conseguir dominar essa área aqui que eu mostrei para vocês. Aquelas 3 tribos, essas 3 tribos aqui, Manassés, Gade e Ruben, eles ganharam a possibilidade de ficar na sombra e água fresca, mas eles não fizeram isso. Embora eles já tinham recebido a terra, eles invadem junto e lutam junto com as demais tribos. Até que esse texto que nós lemos é o tempo que está sendo dito para eles, que Josué está falando para eles: olha, agora que vocês cumpriram a promessa de vocês e nós já conquistamos a terra, podem voltar para a terra de vocês e descansarem.
porque vocês cumpriram a palavra de vocês e vocês nos ajudaram. Meus queridos, quem que tendo a possibilidade de ficar na sombra e na água fresca, quer se incomodar com alguma coisa? É difícil, hein? Tem uma pirâmide, a gente chama de pirâmide de Maslow, que é um sociólogo, se eu não me engano, e ele vai falar, psicólogo, alguma coisa assim, e ele vai falar sobre as necessidades básicas de todo ser humano. Eu já mostrei isso aqui uma vez, mas eu gostaria de lembrar para vocês isso aqui. Porque é o seguinte, ele tem uma teoria, que é chamada de hierarquia das necessidades, e aí apresenta essa pirâmide, e nessa pirâmide, o que ele vai falar? Que o ser humano se move e trabalha e luta para conseguir certas coisas. Em primeiro lugar, ele quer comida, água, sexo, sono, necessidades básicas. Quer dizer, as necessidades básicas dele precisam ser alcançadas. E quando ele alcança isso aqui, ele vai para o lado da segurança. E aí ele vai tratar da segurança do corpo, do emprego, dos recursos, da moralidade, da família, da saúde, da propriedade. Ele alcançou isso aqui, ele fica insatisfeito, e ele quer algo mais. O que é esse algo mais? Amizade, família, intimidade sexual. Alcançou isso aqui, ele já não está mais satisfeito, ele parte para a próxima meta, e a próxima meta, autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros, né? E quando ele alcança isso aqui, ele vai para a próxima meta, que é moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito e principalmente a aceitação dos outros para consigo mesmo. Ou seja, o que motiva o homem a continuar caminhando são suas próprias necessidades sendo satisfeitas. Todo mundo caminha basicamente visando o seu próprio interesse. E isso é uma coisa extremamente natural. O ser humano carrega em si esse impulso de lutar para ele mesmo, de conquistar para ele mesmo, de olhar para si, olhar para o umbigo. Isso é tão forte, meus irmãos, que na mitologia grega você tem o mito de Narciso. O que é o mito de Narciso? O cara foi olhar o reflexo dele nas águas e se achou tão lindo que ele se apaixonou por si mesmo. E isso os gregos explicavam para tentar fazer com que as pessoas entendessem por que algumas pessoas só pensam em si. Porque o Narciso, ele era tão apaixonado por si, na mitologia, que ele só olhava para si, só pensava em si, só pensava nos seus interesses, no seu bem-estar, e o resto que se dane todo mundo. Daí você tem a expressão narcisista, quer dizer, uma pessoa que só pensa em si mesmo. E também na mitologia grega, ela vai apresentar uma figura chamada Edonê, que ela é filha de Eros e de Psique, que é a deusa do prazer, e que vai falar, Edonê vai dar a palavra hedonismo. E o que é hedonismo? Doutrina filosófico-moral que afirma ser o prazer, o supremo bem da vida humana. Ou seja, esta busca que nós temos hoje, pelo prazer, pela satisfação, pela diversão, e a gente não quer nem voltar para trabalhar quando está de férias, não é isso? Poxa vida, quando a gente está se divertindo, parece que o tempo voa. Quando você está visitando um amigo, quando você está num parque de diversão, quando você está curtindo alguma coisa na sua vida, nossa, aquilo parece que vai muito. E tem pessoas que se deixam levar de tal forma, que não querem mais trabalhar, não querem mais estudar, não querem mais construir. Por quê? Porque a vida é uma diversão. Até na cultura pop, você tem filmes tipo Curtindo a Vida Doidado, que vai pregar o quê? Que você, eu acho engraçado quando você fala certo nome de filmes, né? Tem algumas pessoas que entregam a idade, fazem assim, né? E tal.
Porque, meus irmãos, o que na cultura pop vai dizer? Que o legal é você se divertir, é curtir a vida. Isso está tão impregnado na sociedade que muitos pais, às vezes o filho vai falar assim, vou casar, pai. Ele fala assim, não, meu filho, você precisa viver. O viver por trás disso, dessa palavra, você precisa se divertir, você precisa ser jovem, você precisa curtir a vida. Porque esse tipo de colocação é colocada principalmente porque nossa sociedade está impregnada de narcisismo e de hedonismo. Muitos pais, hoje, não têm cuidado de seus filhos por uma questão de narcisismo, de só pensar em si. E se tem uma coisa que eu preciso aprender a fazer quando eu sou pai, é deixar de pensar um pouco em mim e pensar nos meus filhos. Olhando assim, meus irmãos, parece que ninguém simpatiza com o hedonismo, mas quando a gente observa essa influência nas áreas de pensamento humano, nós descobrimos algumas coisas que são surpreendentes. O hedonismo, ele é dividido em duas categorias, hedonismo ético e hedonismo psicológico. E o hedonismo psicológico, ele tem fundamento da noção de que todas as ações do ser humano têm intenção de obter mais prazer e menos sofrimento. Quanto mais prazer eu tiver, menos sofrimento, esse é meu ideal de vida. E eu vou buscar o tempo todo isso. E é por isso que o sofrimento traz todo trauma para a gente. Por isso que diante do sofrimento a gente fica inconformado. Por quê? Porque no fundo o que nós queremos é se dar bem. Todo mundo quer. No fundo nós queremos o nosso próprio bem-estar. No fundo nós queremos olhar apenas para nós. E aí talvez eu estou falando isso, você está ficando chocado. Nossa, mas eu não sou tão assim não. Você pode não ser tão, mas alguma coisa disso você carrega em você. Portanto, fica claramente exposto que a natureza humana é viver para si mesmo. Aí você está perguntando aí, por que você está falando isso, pastor? É porque a palavra de Deus, ela fala justamente o contrário de tudo isso que eu acabei de falar para vocês. A palavra de Deus, ela vai falar justamente o contrário, contra o hedonismo e contra o narcisismo. Porque entenda uma coisa, meus irmãos, vida com Deus não é viver em si mesmado. Vida com Deus em que eu só penso em mim, na verdade é vida sem Deus. Aí vamos voltar no texto. Durante muito tempo, e até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, seu Deus, lhes entregou. Agora, que o Senhor, seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, do outro lado do Jordão. Vocês já cumpriram a missão. O que Josué estava falando aqui, dizendo, é que até hoje vocês não abandonaram, passou anos, e eles continuaram lutando junto com os irmãos, mas agora que eles tinham conquistado, agora eles podiam voltar para a terra deles. Essa frase, meus irmãos, é totalmente importante para nós, essa que ele fala assim, vocês já cumpriram a missão, vocês já conquistaram, vocês já cumpriram a promessa, de nos ajudar a conquistar aquela terra. Essa frase ela é muito importante para a gente nessa noite, porque não abandonar os nossos irmãos é uma missão que Jesus deixou para cada um de nós, que vai contra o nosso narcisismo, que vai contra o nosso hedonismo, que vai contra os nossos interesses pessoais.
Porque cada vez que você para a sua vida para estender a mão para alguém e ajudar alguém, você está indo contra toda a sua natureza humana decaída pelo pecado e avançando para algo que é sobrenatural, que é o amor de Deus manifesto na sua vida quando você ajuda alguém. Este, na verdade, meu querido, é um traço primitivo da missão que foi dada à igreja. Quando você pega Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, fala assim: portanto, vão e façam discípulos. Tem como fazer discípulos se eu só pensar na minha vida? Porque vamos combinar, meus irmãos. Todo mundo aqui tem muita coisa para fazer. É ou não é? Sim ou não? Quando você, por exemplo, o povo do louvor para estar aqui, 10 horas da manhã, para ensaiar, eles não tiveram que abrir mão de alguma coisa para estar aqui? Por exemplo, as pessoas da igreja às vezes não compreendem. Esfria um pouquinho, não vem. Não estou falando que todo mundo que não vem é por causa disso, estou dando um exemplo, tá? Esfria um pouquinho, não vem. Acontece o dia tem que ter sido perfeito para não vir. E quer ver eu ficar com uma bronca? É quando o cara só vem quando está na escala. Como eu tenho bronca disso? Eu fico muito bronqueado. Sabe por quê? Porque ele não compreende. Louvar a Deus eu posso louvar de casa. Quando na verdade esse recurso aqui deveria ser só para quem não pode de fato. Porque está distante, porque está doente, porque está impedido. Mas o fato é que eu não compreendo que eu estar aqui para abraçar um irmão que nos visita, para conversar com o irmão e dar uma palavra de exortação para ele, para ajudar, para dar um conselho, para ministrar sobre a vida dele, eu tenho que abrir mão de todo o meu narcisismo, de todo o meu egoísmo, de todo o meu hedonismo, para fazer isso. Porque, do ponto de vista racional, por que eu estou aqui? Do ponto de vista racional, por que eu vou à igreja? Por que eu separo um momento para estar na igreja? Se vai totalmente contra o meu hedonismo, o meu egoísmo, o meu narcisismo. E aí você entende por que algumas pessoas, quando estão nas escalas, aparecem. Por quê? Porque aí você está unindo o útil ao agradável, né? Estou com meus irmãos e um pouco do meu narcisismo eu vou manifestar quando eu estou na escala. Não estou falando que todo mundo faz isso, pelo contrário, vocês que estão na escala são bênção. Meus queridos, reparem que o texto de Josué manda eles voltarem para a terra, ou seja, para a sombra e água fresca, apenas depois do atendimento que foi dado aos irmãos. Isso me lembra muito o principal mandamento do nosso Senhor Jesus, lá em João capítulo 15, versículo 12 e 13, que fala assim: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu os amei. O que ele está falando aqui? Porque quando a gente fala ama, lembra que nós não estamos falando de sentimento. O amar da Bíblia, o amor ágape, é o amor que se sacrifica, que estende a mão, que faz sem esperar nada em troca, que faz sem esperar reconhecimento. Assim, meu irmão, cumprir a missão do nosso Senhor só é possível quando nós nos colocamos à disposição dos nossos irmãos, para servi-los. De que forma? Ajudando eles em suas batalhas. E aí que mora o perigo, meus irmãos. Porque as pessoas não estão dispostas a isso, porque estão impregnadas em sua raiz com o narcisismo e com o hedonismo. É um tal assim, ó. Pastor, não me liga. Pastor, não fala comigo. Pastor, não quer saber como que eu estou.
Aí eu devolvo a pergunta, né? Me fale um irmão nesta semana que você ligou para ele desinteressadamente, apenas para perguntar como ele está. Me fale de um irmão que você, nesta semana, você orou pela vida dele, sabendo que ele está passando por um problema. Porque muitas vezes nós nem abrimos mão do nosso narcisismo para a gente se preocupar com a vida de outra pessoa, meus irmãos. Quantas pessoas têm se orgulhado simplesmente de dizerem: estou vivendo a minha vida. Buscam cegamente satisfação, buscam mestres para si que pensem como eles, que falem o que eles querem ouvir, e por aí está cheio de gente assim. Pessoas que se dizem de Deus, mas que na prática não têm feito absolutamente nada, têm levado suas vidas na base, eu cá e eles lá. Meus irmãos, isso pode até ser seu jeito, mas não é cristão, e não é a maneira pela qual você poderá encontrar sombra e água fresca para a sua vida, porque a maior prova de que isso é verdade, é que é facilmente perceptível pessoas que possuem uma certa sombra e água fresca nas suas vidas, que possuem tudo, possuem muito dinheiro, possuem tudo, mas você quando começa a conversar com essa pessoa, é uma pessoa insatisfeita, é uma pessoa vazia, é uma pessoa que falta algo na vida delas. Eu já conversei com um monte, e eu posso dizer para vocês que isso é verdade. Você talvez esteja nas suas lutas, passou a sua vida lutando para juntar dinheiro, para você ter uma aposentadoria mais tranquila, e quantas vezes você se pega insatisfeito com a vida que você lutou a vida toda para conquistar, porque simplesmente, meu irmão, você se aprisionou e está se deixando aprisionar pelo hedonismo, pelo narcisismo, se ilhando na sua vida. A realização da vida das pessoas está em ser instrumento de Deus para abençoar outros. Nós precisamos ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, porque senão nós vamos ficar vazios. Sabe por quê? Porque hedonismo e egoísmo e narcisismo não preenche ninguém. As pessoas mais egoístas que eu conheço são as pessoas mais insatisfeitas que eu conheço. As pessoas que só pensam nela são as pessoas mais insatisfeitas que eu conheço. Chegaram ao topo da pirâmide, mas não se sentem realizadas, não se sentem satisfeitas. Como pode ser isso, meus irmãos? Como alguém em maior ou menor grau chega no topo e continua incompleto, lutou para chegar, quando chegou, está se sentindo incompleto. O que está faltando ali? O que está faltando é ser instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Não tem jeito. Sabe quando você faz o bem para alguém? Ninguém sabe, mas você pegou uma cesta básica e levou para uma pessoa que estava precisando. Não sei se você já teve a oportunidade de experimentar isso, eu já tive. E você sai com uma satisfação tão grande no seu coração por você ter feito aquilo, aquilo te traz uma alegria, talvez você fique mais alegre do que a pessoa que recebeu. Sabe quando você vai visitar uma pessoa doente? E a pessoa doente fica feliz porque recebeu aquela visita, mas você sai de lá tão bem, porque é o teu espírito, o Espírito do Senhor trabalhando no seu coração, falando assim: olha, como traz alegria você estender a mão para o próximo, olha como traz alegria você fazer algo para alguém. A Carla tem uma ONG, que ajuda muitas pessoas, aconselho você a conhecer lá, o trabalho que a Carla faz,
da Brás. Claro, a Carla tem o trabalho dela, a Carla precisa ganhar dinheiro, ela tem conta para pagar. Mas muito do que ela faz, a satisfação que ela tem, é simplesmente pelo bem que ela faz àquelas crianças que precisam daquela ajuda e ela está ali ajudando. Muito do pagamento que ela recebe são os sorrisos que ela proporciona, eu tenho certeza disso. Quando você conversa com a Carla e você vê a empolgação, né? Aí você fica assim, ai, que coisa chata. Ela vem falar do pônei, ela vem falar do cavalinho, ela vem falar da cabra cega, mas o olho dela até brilha, porque com aquilo ela tem feito a alegria de muitas pessoas. Meu querido, está crescendo o número de pessoas que, se dizendo conhecedores da palavra, só pensam em si. Na igreja é um negócio complicado, né? A igreja a gente fica assim, porque não pode adulterar, não pode roubar, não pode matar, e isso todo mundo concorda. E você procura ter uma vida melhor quando você está na igreja. Mas o problema é que a gente não percebe que quando a gente vive para nós mesmos, a gente está deixando de cumprir o mandamento de Cristo, amar o próximo como a ti mesmo. Sabe aquela história, né, toda, pessoas que ao invés de estarem com os outros, abandonam as pessoas por qualquer motivo. Com isso a insatisfação cresce, a secura cresce, o vazio vai crescendo cada vez mais. É um negócio de doido, meus irmãos. É um negócio de doido. A gente vê a insatisfação das pessoas o tempo todo. Por exemplo, quando nós tínhamos o exército de oração todas as sextas-feiras, eu ouvi o tempo todo reclamação de pessoas, dizendo, pastor, não precisa ser toda sexta-feira. Para com isso, pastor. Não tem que fazer toda sexta-feira nada. Para com isso. Ok. Aí depois da pandemia, ficou uma vez por mês. E até hoje estamos uma vez por mês. Agora já começa um pessoal a reclamar assim, não, pastor, tem que ser toda sexta. Pastor, tem que ter atividade, tem que ter as coisas na igreja. Mas quando eu olho para quem está reclamando, não faz nada para ninguém, não estende a mão, não que você não possa dar sugestão, meu irmão, mas o problema é que muitas vezes o que você está pensando, o que você está fazendo, está sendo motivado pelo hedonismo, pelo narcisismo. Não foi para isso que o nosso Deus preparou para nós tudo o que Ele fez. O que o nosso Pai deseja é que nós cumpramos nossa missão sem abandonar ninguém. Márcio, você disse que a nossa natureza é inclinada para o hedonismo, para o narcisismo. É verdade, mas o Espírito Santo, Ele tem trabalhado na nossa vida para nos mudar de dentro para fora. Quando você pega, por exemplo, Gálatas 5, 22, 25, de vez em quando eu leio esse texto, fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, que nos livra do hedonismo, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Perceba que o fruto aqui é aquilo que me permite viver em comunidade. Perceberam isso aqui? Como é que eu vivo em comunidade sem amor? Como é que eu vivo em comunidade sem alegria? Como é que eu vivo em comunidade sem paz? Como é que eu vivo em comunidade sem paciência? Como é que eu vivo em comunidade sem amabilidade, sem saber lidar com as pessoas, sem ter educação com as pessoas, carinho com as pessoas?
E é interessante, meus irmãos, porque o Espírito Santo, ele vem trabalhando nos nossos corações para suscitar em nós todas essas coisas aqui. Sabe por quê? Porque no céu nós vamos viver juntos. E quando a gente chegar lá, o Espírito já tem que ter desenvolvido em nós todas essas coisas aqui: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e assim por diante. Se a nossa natureza pecaminosa nos arrasta para o hedonismo, para o narcisismo, a ação do Espírito Santo nos faz ir rumo a uma nova criação. Ele quer transformar a mim e a você. Ele quer transformar. Eu não posso, entenda uma coisa, não é porque é teu jeito, é meu jeito. Quem disse? Se teu jeito é contra a palavra de Deus, o Espírito Santo quer transformar o teu jeito. Quer transformar. As pessoas às vezes não entendem, porque eu sou tímido. Meu irmão, preste atenção, o Senhor não se agrada de gente tímida. Mas eu sou assim, eu nasci assim, porque se Deus quisesse diferente, Ele tinha me feito diferente. Coisa nenhuma, Ele não te fez assim. Quem te fez assim foi o pecado. Nós somos uma criação inacabada de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, Ele transformou tudo. Tanto o pecado entrou no mundo porque não era para ninguém nascer morto, e tem gente que nasce morto. Não era para ninguém nascer cego, mas tem gente que nasce cego. Não era para nascer ninguém paralítico, mas tem gente que nasce paralítico. Por quê? Porque a natureza não é a mesma da criação. Romanos 2 vai falar sobre isso, que a natureza aguarda a redenção dos filhos de Deus. Então, portanto, aquilo que você chama de natureza em você, o teu jeito, que é meu jeito, se o teu jeito for contra aquilo que a palavra de Deus diz, você tem que começar a pedir ao Senhor para transformar o teu jeito. Porque se tem uma coisa que o Espírito Santo faz em nós, é nos transformar em nova criatura. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, segundo Coríntios 5,17. Portanto, não tem espaço para mim mesmo. Meu, que eu sou assim, se você quiser me atura assim. Isso é narcisismo, isso é hedonismo. Você não muda em nada. Você não quer mudar em nada. O mundo tem que se adaptar a você. Você não abre mão de nada. Isso não é coisa de cristão, meu irmão. Do ponto de vista espiritual, o que eu quero dizer é que na batalha nessa terra, que nós enfrentamos juntos, e todos nós sofremos aqui nessa terra, temos momentos de alegria, mas temos momentos de tristeza, temos momentos de arrependimento, fazemos aquilo que não devíamos ter feito, enfim, é uma luta viver aqui nessa terra, meus irmãos. Mas essa luta nós enfrentamos juntos, porque somos igreja de Cristo, e com isso a gente vai aprendendo a tolerar uns aos outros, aprendendo a amar uns aos outros, e só assim é que nós podemos voltar para a nossa casa celestial, que Jesus disse que foi preparar. Por quê? Porque assim como naquele povo de Israel, eles batalharam as batalhas deles junto com os irmãos e depois puderam voltar para a terra deles. A nossa terra celestial, a gente vai voltar depois que nós batalharmos as batalhas uns dos outros. Amém? Tem jeito. Eu não sei que ideia você faz do céu, meus irmãos, mas lá não tem espaço para narcisismo, muito mesmo, menos para hedonismo. Como é que é possível alguém que não aprendeu a conviver com seus irmãos nessa terra, ajudando-os em suas batalhas, irem para o descanso? Se eles não batalharam, portanto eles não estão cansados, e como que eles vão para o descanso sem batalhar? Tolerância, paciência, amor, se aprende com nossos irmãos quando estamos juntos, tolerando, aceitando, convivendo, se deixando transformar, se deixando afetar uns pelos outros, influenciando e sendo influenciado, tudo debaixo da ordem e decência da palavra de Deus, meus irmãos. Como que alguém pode cumprir a missão de Deus sem falar com alguém?
Como que alguém pode dizer que é cristão e que entende a palavra de Deus, se ele seleciona com quem ele fala e com quem ele deixa de falar? Se ele seleciona com quem ele está e com quem deixa de estar? Estou falando aqui, uns têm preferência de estar com o outro, tem mais amizade com um do que com o outro, enfim, mas somos todos irmãos. E assim como na sua família, você tem irmão ou uma irmã que é mais chegado seu, da mesma forma, entre nós isso acontece, mas somos todos irmãos e devemos tolerar uns aos outros, amém? Tem jeito. Como alguém com a missão de levar a mensagem ao mundo, pode dizer que não se importa com ninguém, não se importa com um companheiro de trabalho que está sofrendo, não se importa com o companheiro da escola que está sofrendo, com o companheiro da faculdade, não se importa com o vizinho, não se importa com nada de ninguém. Como pode? Meu irmão, preste atenção. O seu tesouro está onde estiver seu coração. Se teu coração estiver no ganhar dinheiro, você não troca nada, deixa de fazer nada. Você vai fazer só aquilo que te vai trazer dinheiro. Eu não me organizo. Então, se falar assim para você, olha, no domingo, 7 horas da noite, vai ter um palestrante sensacional, que vai te ensinar como ganhar dinheiro na internet. Pode chover, pode cair o raio, pode ter trânsito, pode esfriar, pode esquentar, pode inundar, pode fazer o que for, você estará lá, 7 horas da noite. Porque o hedonismo que está em nós, nos faz fazer isso. Porque vamos combinar, meus irmãos, a palavra de Deus fala assim, ó, trabalhem até o 6º dia, no 7º descansem. Aí você tem algumas religiões aí que guardam o sábado. Nós cristãos transformamos o domingo em dia do Senhor. Lembro de quando ter me convertido, de igrejas que você ia para a escola bíblica dominical 9 horas da manhã, depois 10 horas tinha o culto, ia para casa, voltava, 7 horas da noite estava lá de novo para o culto, tal, porque domingo era dia do Senhor. Mas, infelizmente, as pessoas têm relegado uns aos outros, e relegado Deus. Querido, eis aí o motivo de muitos não usufruírem a sombra e água fresca de Deus em suas vidas. Estão sempre na luta, estão sempre insatisfeitos. Mas o que é sombra e água fresca de Deus? A Bíblia chama isso também de descanso de Deus. Tem uma referência bíblica que fala sobre o descanso de Deus. Josué, que nós lemos, versículo 4, fala assim: agora que o Senhor, seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu do outro lado do Jordão. Eles descansaram? Seus irmãos descansaram? Agora vocês podem descansar. É isso que está dizendo. A promessa do descanso, meu irmão, é coletiva, ela não é individualista, é junto. O autor de Hebreus, ele vai fazer um link muito importante com esse texto. Lá em Hebreus capítulo 4, versículos de 1 em diante, fala assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso.
conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Então foi reservado, meu querido, um descanso para o povo de Israel, apenas simbolizando que, e fazendo referência ao descanso prometido àquele que crê, que somos nós. Nós temos um descanso na nossa alma prometida por Deus, o descanso do alívio do hedonismo, do narcisismo, o descanso nos braços da graça, o descanso da ação do Espírito Santo em nós, o descanso que nos livra da religiosidade, da aparência. Os judeus ouviram a mensagem, mas isso não valeu de nada, porque eles não seguiram por fé, eles seguiram por tradição. E por que a tradição das coisas é tão atraente? Por que as tradições das igrejas são tão atraentes? Por que os templos das igrejas são tão atraentes? Por que as estruturas que as igrejas têm são tão atraentes? Porque massageia o egoísmo e o egoísmo e o narcisismo de muitos de nós. Duvido que muitas pessoas iriam para a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus era assim, sentava no monte todo mundo, ele parava e começava a falar, bem-aventurados humildes, porque deles será o reino de Deus. Bem-aventurados num monte, sentado na grama. Quantos quereriam ir para uma igreja assim? Sem luzinha, sem música, sem absolutamente nada. Tanto é assim que pessoas medem a santidade uma das outras muito mais pelas roupas do que pela língua, por exemplo. Tanto é assim que Jesus, ao propor uma vida comunitária, misturada em amor, ele foi criticado na época dele. Mateus 11, versículo 18 a 19, fala assim: pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, quer dizer, eu mesmo, né, Jesus, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Só que o descanso, meus irmãos, só alcança aqueles que ouvem a palavra, e este ouvir tem que vir acompanhado de fé, ou seja, de ação. Sabem o que Jesus prometeu para nós nesse descanso? João 10,10 fala assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu vim para que tenham vida e uma vida de paz. Eu vim para que tenham uma vida sem angústia. Eu vim para que tenham vida e uma vida sem medo. Eu vim para que tenham uma vida sem desespero. Eu vim para que tenham uma vida sem dúvida. Eu vim para que vocês tenham segurança no Pai. Esse é o descanso. Esta é a sombra e água fresca que a gente já começa a experimentar aqui nessa terra e que nos faz caminhar por fé para o descanso final, que é o descanso celestial, meus irmãos. Mas esse descanso, ele começa agora. Você tem corrido tanto atrás da sua vida. Você tem tido paz. Você tem corrido tanto atrás das suas coisas. Você tem tido tranquilidade. Você tem tido satisfação plena. Você tem vivido uma vida plena, como diz aqui esse texto. Porque vida plena é alcançar a plenitude que Deus tem para nós, meus irmãos. Uma vida sem amargura, uma vida sem desesperança, uma vida sem ira, uma vida de equilíbrio, uma vida que eu fale com todos, que eu olhe nos olhos uns dos outros, uma vida que eu tenha condições de olhar para a minha vida e cuidar de mim, olhar para a minha família e cuidar de mim, mas que eu seja tão generoso que eu possa cuidar de outras pessoas também. Uma vida que consegue sorrir em meio a tristezas que a gente passa, uma vida que se esforça para perdoar, que não vive
na amargura, mas que consegue perdoar essa vida, meus irmãos, que foi prometida para cada um de nós, uma vida que apesar de corrida, abre a casa para fazer um PGM, uma vida que apesar de corrida, se esforça para parar um pouco, estudar um roteiro, para aplicar e liderar, para ligar um para o outro, para perguntar como está. E aí é aquele negócio, né? Os líderes de PGM são pessoas que eles têm que viver assim, abrindo mão da sua própria vida para cuidar da vida dos outros. Ele tem que fazer isso. Às vezes obrigado, às vezes obrigado. Atire a primeira pedra quem passou no meio da tarde falando assim, que nunca fez isso, né? No meio da hoje eu vou desmarcar. Porque é engraçado que os integrantes do PGM, eu estou cansado, eu não vou não. Ele manda recadinho, né? Eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com aquilo outro, eu estou com aquilo outro. Mas dia após dia, o anfitrião de PGM está abrindo a casa dele. E a pessoa não para pensar que é gente como a gente. O líder de PGM, mesma coisa. Chova, faça sol. Está lá recebendo na casa dele. Mas as pessoas não entendem. Vou ficar em pé? Essas pessoas têm lutas? Tem lutas. Tem dificuldade? Tem dificuldade. Vai conversar com o Marcão, com a Josiane, para ver se eles não têm dificuldade. Vai conversar com o Alexandre, para ver se não tem dificuldade. Vai conversar com a Diva e com o Léo. Vai conversar com o G e com a Rô. Vai conversar com a Eliana, se não tem dificuldade, com o Vanderlei. Tem dificuldade, meus irmãos. Mas sabe o que eu vejo em todos eles? Eu não estou falando isso para engrandecer eles, não. É uma constatação só. Paz de Deus no coração. Paz de Deus no coração. Em meio a lutas, paz de Deus no coração. São pessoas que não é qualquer ventinho que derruba. Passa por tantas lutas, mas não é qualquer coisa que derruba. Por quê? Porque na vida deles tem sido cumprida a palavra que diz: amem o teu próximo como a ti mesmo. Amém?